Bom dia. No Café com Leite desta manhã eu converso com o urologista, Dr. Gabriel Mulan. Nós vamos falar sobre a incidência de pedras nos rins que aumenta no verão. Por que será? E as cirurgias para a retirada de cálculos renais, as pedras nos rins, como está a evolução, transplante, tudo isso e muito mais na conversa de hoje no Café com Leite. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, bom dia novamente para você. Hoje eu converso, como eu já anunciei no começo do programa, quando eu falei sobre o Dr. Gabriel Mulan, ele que é urologista, e nós vamos falar sobre a incidência de pedra nos rins que aumenta no verão. Ué, por quê? Por que não aumenta no inverno, na primavera, no outono? Aumenta no verão? Nós vamos saber por quê, mas vamos saber por que as pedras nos rins aparecem. Como é que é o tratamento, se existe, todo mundo sabe disso, né? Mas os tratamentos estão ficando ultramodernos, estão ficando mais tranquilos. Quando se falava em, eu vou tirar pedra dos rins, era assim que se falava. Nossa, era um desconforto. Hoje em dia a pessoa vai, daí meia hora está indo para casa. Então, as coisas mudaram muito. Então, daqui a pouquinho, a conversa com o urologista, com o Dr. Gabriel Mulan. Me aguardem. Por que me aguardem? Porque antes vem um comentário político. Nós estamos vendo aí os mandatos começando. Eu falei anteriormente do governo Bolsonaro, que apareceram coisas aí que nós precisamos esclarecer muito para que comece bem, não é? Eu falei sobre o mandato, o governo do governador eleito já, Renato Casagrande, que vai se iniciar também dia 1º de fevereiro, e nós precisamos que a coisa corra bem. Mas você votou bem? Você achou que você votou, como diz o outro, legal, foi lá e apertou os números direitinho? Porque se não apertou direitinho lá, se você votou errado, se você votou porque o candidato é seu amigo, porque o candidato te ajudou em alguma coisa e tal, isso não é motivo para votar. Você tem que votar na pessoa que você acha que vai ser capaz de te representar bem. Ou no Congresso Nacional. Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não é isso? A junção é o nosso Congresso. Ou você votou bem para deputado estadual, ou você é daquele que vota e depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sabe nem em quem votou mais. Então, nós devemos, essa história tem que bater, mas bater, votar bem. Se não votarmos bem, nós vamos sofrer 4 anos. E no caso para senador, vamos sofrer 8 anos. Eu não entendo por que governador, presidente, deputado são 4 anos e senador são 8 anos. As explicações que me dão não conseguem me convencer. Aí, se a pessoa votou errado, vai ter que aguentar um senador incompetente, inconsequente, inadequado durante 8 anos. Então, a coisa tem que mudar, nós temos que participar mais, pedirmos mais, vivermos mais a vida política. Por quê? Se com política é ruim, você imagina sem política, né? Eu já fiz um comentário aqui que a política não deveria existir. Lê do engano. Se deixar na mão do povo, fica pior ainda. Pode acreditar no que eu estou falando. Então, o votar corretamente é a melhor solução que existe. Bom dia, doutor Gabriel Mulan. Bom dia, Carlos Leite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua vinda, viu? Doutor Gabriel Mulan, em primeiro lugar, por que nos rins existem as famosas pedras? Não em todos, né? Mas muitas pessoas têm problemas com as chamadas pedras nos rins. O que vem a ser essas pedras?
Bem, essas pedras elas são formadas devido à supersaturação na urina de determinados elementos, como oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, que vem a se agrupar e formar os cálculos renais. Quer dizer, é da própria urina, dos componentes dela, que se solidificam, é isso? Exatamente. Formando cálculos, formando as chamadas pedrinhas. Exatamente, Carlos Leite. É verdade. E a gente fala em pedra e tal, mas eu já vi amigos meus que fizeram cirurgias, depois ficam com aquele vidrinho com as pedrinhas, né? E ele mostra para todo mundo, mas umas pedrinhas minúsculas. E ele disse que era uma dor insuportável. Essas pedras, então, causam muita dor. Exatamente, Carlos Leite. Essas pedras, quando elas saem do rim e elas impactam no ureter, lembrando que o ureter é o canal que liga o rim até a bexiga, elas causam muita dor. E impressionante, após a cirurgia, muitos pacientes, a gente mostra a pedrinha para eles e eles comentam, nossa doutor, mas uma pedrinha desse tamanho causa uma dor tão pequena, né? Tão pequena. A dor do cálculo renal, da cólica renal, está entre as 3 piores dores que existe. Associada à dor da neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que passa aqui na face. Sim. E a dor do parto também. Quer dizer, é grande a dor causada por uma pedra nos rins, não é isso? Exatamente, é grande. Qual é a função dos rins no ser humano, doutor, no corpo humano? Então, os rins, eles são responsáveis por filtrar as impurezas que tem no sangue. É um órgão imprescindível para a vida. Sem os rins as pessoas não vivem. Tem que fazer a hemodiálise. E então a função do rim é filtrar o sangue. Quer dizer, sem rim, sem vida. Sem rim, sem vida. Agora, quando se fala em transplante de rim, como é que estamos hoje em dia, hein, doutor Mulan? Então, o transplante renal ele depende muito das políticas estaduais. Eu morei 7 anos em São Paulo, lá a quantidade de transplante é muito grande. Aqui no estado eu ainda vejo que precisa melhorar as centrais de captação, os hospitais notificarem as mortes cerebrais. A captação é um processo importante nesse transplante, não é isso? Exatamente, exatamente. Quer dizer, se não capta direito, não dá para se realizar o transplante. Exatamente. Eu acho que todos devem lembrar, quando o paciente entra em morte cerebral, ao invés de conversar com a família sobre doação de órgãos, é muito importante, salva vidas, pode-se doar fígado, rim, córnea, coração, pulmão, entre outros. É um transplante tranquilo ou é um transplante ainda que preocupa muito pela rejeição? Como é que funciona isso aí, doutor Mulan? O transplante de rim é um transplante tranquilo, um procedimento de aproximadamente 2 horas a 1h30. E o paciente fica internado até a melhora da função renal. Sim. Geralmente, quando o transplante é de intervivos, é um enxerto, dura mais tempo. Esse paciente geralmente tem uma alta mais precoce. E com doadores cadáveres, o mais importante é o tempo de isquemia desse órgão. Ou seja, quanto tempo depois o órgão foi captado e implantado no receptor. Isso é importante, né? Muito importante. Você falou transplante intervivos, então eu posso ser um doador, eu tenho 2 rins, todos nós temos 2 rins, é isso? Eu posso doar um rim e continuar tendo qualidade de vida, doutor? Então isso aí é uma coisa que se discute muito, mas teoricamente sim, pode-se doar um rim. Importante, para doar o rim geralmente tem que ser para um familiar. Quando não é para familiar, precisa de autorização judicial, justamente para evitar vendas de órgão. Ah, sim. Quer dizer, poderia acontecer isso, né? Exatamente. O chamado tráfico de órgãos, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa, eu vou doar meu rim, que eu vou vender por tanto, eu preciso de dinheiro, então poderia funcionar dessa forma, né? Exatamente. Vamos supor, eu vou doar um rim para um filho meu. Não preciso de autorização judicial. Não. Para minha esposa. Não.
Quer dizer, para parentes, então, Não precisa. não. Agora vou doar para o vizinho. Nesse caso, precisa da autorização judicial. Muito bem. E os transplantes são bem aceitos pelos corpos? São bem aceitos. Obviamente, o paciente ele tem que tomar alguns imunossupressores, mas são bem aceitos. Lembrar que o uso de imunossupressores aumenta a susceptibilidade a doenças oportunistas. Sim. O paciente, quando usa essas drogas, ele é um imunossuprimido. Certo. Mas as drogas hoje são muito modernas e o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor do que quando ele fazia diálise. E por que ainda existe pessoas fazendo diálise? É porque não encontraram doadores ainda, é isso? Exatamente. Essas pessoas fazendo diálise, geralmente elas estão na fila, né? Tem uma fila para doação de órgãos e ela tem que esperar a vez dela. Outra coisa, eu quero fazer um comentário, é um comentário pessoal, né? Essa história de doação. Precisa autorização. Autorização nenhuma. Você morreu, você não é dono de você, cadáver mais, você está morto. Então, deveria existir uma lei aonde você morto, você pertence a todos. Você pertence ao Estado que vai dirigir os seus órgãos para as pessoas que necessitam. Por exemplo, Carlos Leite morreu, mas as minhas córneas podem ser usadas. Meu coração pode ser usado, meu fígado pode ser usado, meus rins podem ser usados. Por que precisa dar autorização, a família dar autorização? Que besteira é essa? Funciona dessa forma ainda? Funciona. A família tem que autorizar a doação de órgãos. E muitas não autorizam. Muitas não autorizam. Por isso que é importante ter uma equipe para abordar essa família. É um momento difícil. Isso leva tempo, leva tudo, pode estar matando uma pessoa que precisa de um órgão, de uma coisa. Eu vou propor para um senador nosso, para um deputado federal nosso, esquematizar uma lei, fazer uma lei para ver se passa para... Você morreu, eu morri, não sou dono mais de mim. As pessoas que precisam de órgãos é que podem usar, independentemente de autorização, coisa mais antiquada, mais idiota, não é isso mesmo? Bem, um rápido intervalo, eu volto e vou querer saber por que a incidência de pedras nos rins no verão aumenta e como são hoje feitas as cirurgias de pedras nos rins. Daqui a pouquinho, me aguardem.